E aí, galerinha, quem fala aqui é o professor Pedro Paulo, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês, alunos da segunda série, tá bom? Saudade de todos vocês, Ângelo, Babi, Cardoso e por aí vai, tá bom, meninos? Então, nesse momento, vamos retomar, né, um assunto que infelizmente não deu para ser trabalhado durante o mês de março, em especial lá por volta do dia 17, né, em diante, que é o capítulo 6, que vai trabalhar justamente com o segundo reinado. Então, nós vamos dividir em duas partes, né? Capítulo 6, segundo reinado, parte um, e capítulo 7, segundo reinado, parte 2. Chama a atenção que, nesse caso, o primeiro assunto que nós vamos aí, então, citar é o golpe da maioridade, um golpe de Estado. Ele foi planejado pelos liberais lá por volta do dia 23 de julho de 1840. Chama a atenção que o período anterior nós tínhamos ainda aquilo que nós conhecemos na história como período regencial, e quem estava à frente do poder, o regente, né, chamado Araújo Lima. Só que ele tinha características conservadoras. Então, como os liberais estavam fora do processo político, eles começaram a organizar e criaram o chamado o Clube da Maioridade, que tinha como objetivo antecipar a maioridade do imperador menino, de Pedro Alcântara. E aí, claro, aplicar esse golpe, tá bom? Ele assumiu o trono com apenas 14 anos, e o objetivo principal dos liberais era justamente o quê? Era evitar a fragmentação do nosso país, porque, afinal de contas, lembrem que nós tivemos aí no período regencial muitas revoltas, rebeliões regenciais, né? Cabanagem, Sabinada, Balaiada, inclusive uma ainda acontece no início do segundo reinado, que é a Farroupilha, né? E aí chama a atenção que nesse processo todo, né, quando Pedro de Alcântara ele vai chegar ao poder, os liberais procuram também manter, né, os seus privilégios de elite naquele período, tá bom? E aí chama a atenção que nesse momento, meninos, vamos verificar que a chegada de Dom Pedro II ao poder, a sua condição de imperador, ele cria a expectativa de que os liberais alcancem importantes cargos ministeriais, que seriam indicados pelo próprio Dom Pedro. De fato, após a coroação de Dom Pedro II, formou um ministério exclusivamente composto por figuras políticas de tendência liberal. Mas, mesmo que os liberais tenham chegado ao poder junto com Dom Pedro II, a Câmara dos Deputados era composta em sua maioria por conservadores. Então, os liberais convenceram o imperador de que ele usasse a prerrogativa do poder moderador para dissolver o poder legislativo, ou seja, fechar a Câmara dos Deputados, que era composta só em sua maioria por conservadores, e convocar novas eleições. E aí nós temos, claro, a chamada eleição do cacete. Durante essa eleição, tanto liberais quanto conservadores, né, que não fique só apenas para os liberais, usaram de ações fraudulentas de natureza diversas, né, para justamente alterar o resultado final da contagem de votos, como está expresso aí nessa charge, tá bom? Chama a atenção que nesse caso, né, esse processo eleitoral recebeu o nome de eleição do cacete porque nós tínhamos muito episódio de corrupção, de violência, que marcaram o período, né, e claro, né, o resultado final foi a vitória dos liberais. Ao tomar conhecimento, né, do ocorrido, Dom Pedro II decidiu fechar a Câmara, que agora era composta por liberais, né, porque soube que ela foi composta de maneira errada, de maneira corrupta, de maneira fraudulenta, e organizou um novo ministério, agora composto somente por conservadores. Qual era a intenção de Dom Pedro II? Uma vez que ele vai tirar os liberais e coloca os conservadores, ele evitava a possibilidade de ser dado como um imperador comprometido com apenas uma das facções, né, nem liberal, nem conservador. Só que os liberais não aceitaram essa atitude, né? Consequentemente, foram para a luta armada, naquilo que nós conhecemos como rebeliões liberais de 1842, que vai correr tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. Mas que, no entanto, né, tudo isso vai ser justamente sufocado, reprimido, porque as forças imperiais vão acabar com essa rebelião. Indo um pouco mais para frente, nós temos aí a ideia de parlamentarismo no nosso país, né? Com a chegada de Dom Pedro II, né, ao trono, o poder moderador e o Conselho de Estado são restaurados, o que abre uma nova fase de centralização do poder político no nosso país. E em 1847, melhor falando, o novo governo imperial buscou um sistema político que, em tese, que em base, né, foi inspirado e influenciado no parlamentarismo britânico. Como vocês observam aqui na imagem, nós temos eleições e escolhas parlamentares, e esses parlamentares, entre eles, é escolhido o primeiro-ministro. Embora seja uma monarquia, né, quem dá as cartas, quem toma decisões não é o rei, é o primeiro-ministro, e isso no caso britânico. Já no caso brasileiro, né, a organização desse sistema ele acabou sendo completamente contrário, avesso, como o nome diz, do modelo britânico. O imperador Pedro II
sendo carregado, imbuído de suas atribuições, seus poderes, concedidas pelo poder moderador, tinha total liberdade, meus amigos, para escolher os integrantes do Conselho de Estado. Este órgão, o Conselho de Estado, situado abaixo da autoridade do monarca, poderia escolher os ministros e realizar a dissolução da Câmara. Ele poderia fechar a qualquer momento a Câmara dos Deputados. Na maioria das vezes, né, as ações do Conselho de Estado nada mais do que representava os interesses do imperador. Então, o poder executivo, o poder legislativo e judiciário estavam nas mãos do imperador. Ele indicava deputados, indicava senadores, indicava juízes. Em 53, ele vai criar o Ministério da Conciliação, que nada mais é do que uma costura política, tá, alunos? Realizada pelo Gabinete de Conselho dos Ministros, que foi organizado pelo ministro mineiro, né, o Honório Hermeto Carneiro Leão, chamado Marquês de Paraná, que tinha como objetivo justamente, né, conciliar, ou seja, tranquilizar, entrar em acordo com as ações políticas, tanto dos liberais quanto dos conservadores, né? E claro, né, a intenção, uma vez que vai se conciliar, é que ambos trabalhem em torno de interesses comuns. Andando um pouco mais para frente, em segunda série, nós temos a famosa Pax Imperial, que foi um período, né, em meio ao segundo reinado, onde vocês podem observar aí, né, que tínhamos poucas agitações sociais, poucos conflitos, poucas revoltas, o café estava se expandindo enquanto a economia forte no nosso país, os imigrantes europeus estavam chegando e nós tínhamos aí o início do processo de abolição da escravatura, né, o final. O que chama a atenção nesse momento, né, que vamos observar claramente que mais uma vez o Nordeste vai entrar aí em foco, né? Nós temos então aí a chamada Revolução Praieira, né? Vocês saiu aí o áudio da polícia, mas toma cuidado aí, ministro, estão perseguindo vocês, tô brincando. Enfim, Revolução Praieira. Chama a atenção que Pernambuco, né, foi um palco de uma ação liberal, de maior impacto, né, de todos aqueles que ocorreram em relação ao Brasil, que assumiu características revolucionárias. Então, nesse caso, devemos levar em consideração que lá em Pernambuco nós temos uma alta concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. E o pior, o comércio era dominado por portugueses. E chama a atenção que nesse caso, meninos, em 1844 nós temos uma crise econômica, devido à queda nos preços, tanto do algodão quanto do açúcar. Coitado, do açúcar, né, vira e mexe, ele fica levando porrada ao longo dos séculos, não aprendeu que não tem mais condições. Mas enfim, né? Ao longo dessa década de 1840, né, vamos perceber que setores mais radicais do Partido Liberal, lá em Recife, vão manifestar suas ideias, né, de ser oposição, né, de ser contrários ao poder instituído, através do jornal chamado Diário Novo, localizado na Rua da Praia. Logo, os agitadores políticos vão ser chamados de praieiros. Em 1848, nós temos um fato histórico muito interessante que vai dar início à Revolução Praieira, que é quando o governo provincial liberal de Antônio Pinto Chichou da Gama acabou sendo substituído por um conservador de Minas Gerais, o que dá início para nós essa revolta. Em 1849, que vai liderar essa revolta vai ser justamente Pedro Ivo Veloso. E é o que é interessante, né? Nós vamos observar claramente que vai ser criado aí um documento chamado de Manifesto ao Mundo. No livro de vocês, nós temos justamente aí, né, meninos, os objetivos, que é justamente pregado por esse documento que é muito importante para a história do Brasil. Inclusive pregava, né? Vocês podem observar lá, né? O voto livre universal, né? O nacionalismo do comércio, ou seja, tirando do poder das mãos dos portugueses, a expulsão dos portugueses, a extinção do poder moderador, a extinção do Senado vitalício. Então eles tinham ideias concretas. E o que chama a atenção nesse processo todo, meninos, é que esse documento ele tem características do socialismo utópico, tá bom? E o maior problema é que essa revolução não teve apoio de outras províncias, e o que acabou Pernambuco se isolando, né? Consequentemente, né, Pedro Ivo, vendo que a situação estava totalmente fora do controle, acabou fugindo para a Europa, mas no meio do caminho acabou morrendo de tuberculose, tá? Em 1851, o governo legal imperial acabou encerrando os conflitos, né, sufocando, reprimindo seus líderes, e chama a atenção que quando chega em 1852, o mesmo imperador, Dom Pedro II, acaba dando perdão político, anistiou todos os prisioneiros da Revolução Praieira. Nós tivemos outras revoltas, né? Inclusive o livro de vocês vai trazer como a revolta do quebra-quilos, né? Na segunda metade do século XIX,
que foi a questão da alteração do sistema de pesos e medidas. E também nesse mesmo período, né, na segunda metade do século XIX, nós temos a Guerra das Mulheres, né, que foi justamente contra o alistamento obrigatório, né, dos homens, né, onde esposas e mães, né, justamente não vão querer ver seus filhos alistados de maneira obrigatória para o exército brasileiro. Pois é, Ângelo, pois é, Arthur, pois é, Caio Xavier e os demais. E não esquecendo do nosso querido ilustríssimo Cardoso, tá bom? Vamos falar agora da economia do café, economia cafeeira. Sua origem, como nós sabemos, é africana, tá bom? A sua introdução ocorreu no século XVIII, primeiramente lá no Pará, depois desce para o Sudeste, em especial no Rio de Janeiro. E aí nós vamos ver duas localidades, né? Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Vamos ficar nessa rivalidade. No Vale do Paraíba, nós temos um cultivo nos moldes de um sistema de exploração, que é o plantation, que é uma mão de obra escrava, grande propriedade de latifúndio, monocultura, exportação e poucos investimentos. Além disso, nós temos a chamada brecha camponesa, que é um sistema que dava ao negro, né, uma vida semilivre, ou seja, dava uma ilusão de que ele poderia, uma vez liberto, trabalhar, né, 0800 ali justamente para o dono das fazendas cafeeiras. Além disso, nós temos o Oeste Paulista, aí com características mais interessantes, como um clima ideal, uma terra roxa, não é solo massapê, tá? Segunda série, solo massapê é economia açucareira. O uso de tecnologias, a vinda de imigrantes europeus, né? E, claro, a introdução do sistema de parceria, né? Que foi uma substituição cheia de preconceitos da mão de obra negra escrava por imigrantes brancos europeus, né, meninos? Os quais, né, os europeus, alemães e italianos foram seduzidos. Leva em consideração que na Itália e na Alemanha, nesse período, estavam passando por um processo de unificação, né, estavam se formando enquanto país. Então, para fugir das perseguições políticas, religiosas, dos conflitos, das guerras, os agenciadores do café do Brasil, como sabiam disso, foram até eles e disseram, olha, vamos dar a vocês uma qualidade de vida muito melhor do que vocês têm aqui. Na verdade, prometiam que para eles teriam um trabalho digno e terras para poder produzir. Tudo balela. Não tinha nem trabalho digno, não tinha nem terras, e as terras que justamente eram oferecidas já possuíam donos, que eram dos índios, e enfrentavam os imigrantes quando vieram para cá, tiveram de entrar em conflito e atrito com os nativos, e muitas vezes acabavam morrendo, quando não morriam por ataques de animais selvagens. Infelizmente, né? Esse sistema de parceria que foi criado justamente pelo senador Nicolau do Campos Verrieiro, tá bom? Inclusive ele experimentou primeiramente na sua fazenda em São Paulo, em Ibicaba, foi um verdadeiro fracasso. E aí o governo acaba substituindo, né, o sistema de parceria pela imigração subvencionada, onde o Estado baseava a segunda série, baseava em justamente querer controlar isso de que maneira? Ele bancava as despesas da viagem, a alimentação, a estadia, os salários. Porém, né, esse último salário ele era a responsabilidade direta dos fazendeiros. Já no Oeste Paulista, um caso diferente, nós temos o sistema de colonato, onde consistia em um acordo no qual o imigrante, quando chegava aqui, recebia uma certa quantidade de terras, que dali ele poderia justamente tirar o seu sustento. Tá bom, meninos? Chama atenção nesse processo todo, segunda série, né, que nós não temos só o café, né, nós temos outras atividades econômicas. Por exemplo, nós temos o norte, né, a borracha, o cacau, o algodão, o açúcar do Nordeste, tá ok? E aí vamos falar agora de tarifas. A primeira delas é a tarifa Alves Branco, que é o aumento das taxas de importação de 30% a 60%. Isso, se vocês lembrarem lá atrás, em 1810 nós temos o Tratado de Comércio e Navegação. Aquilo ajudava financeiramente e economicamente a Inglaterra, porque reduzia muito as taxas de importação para ela, que era de 15%. Olha agora quanto é que é. É o dobro e por vezes até o quádruplo, né? Enfim, né? Para quem não sabe, entende matemática também. Enfim. Nesse caso aí, ou segunda série, vamos perceber claramente que essa tarifa Alves Branco, 30%, ela era aplicada quando não existia nenhum produto, né, com similaridade nacional, ou então 60%, quando havia algum produto similar nacional. Então isso, claro, afetou muito os interesses ingleses no nosso país. Só que em contrapartida, ajudou e muito, incentivou e muito a indústria brasileira durante o Império Brasileiro. Só que tem um problema. Vem o contragolpe. O contragolpe se chama tarifa Silva Ferraz. A tarifa Silva Ferraz, ela reduzia as taxas de importação sobre máquinas, ferramentas e ferragens, o que acabou quebrando, né, aquilo que nós chamamos como um surto industrial.
Ou seja, primeiro a alegria, depois a tristeza, infelizmente. Tá bom, queridos? Bom, e aí, claro, né? Chama a atenção que como a partir de 1850 nós estávamos no início do processo abolicionista, com a Lei Eusébio de Queiroz, como as pessoas não poderiam mais adquirir escravos, né? Comprar, então o dinheiro que era justamente para ser a compra de escravos, agora vai ser investido em indústrias, né? Então vai ser revestido para o setor industrial. E é nesse momento que aparece então o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Chama a atenção que ele tem uma história de vida muito interessante, né? Muito cedo perde o pai e mesmo jovem adquire, né, uma postura de liderança econômica que realmente é imensurável para a sua época. Chama a atenção que nesse caso, né, entre as suas ações, né, para a economia do nosso país, ele criou estaleiros, fundições, companhias de linhas telegráficas, ferrovias, de iluminação a gás, né, transporte urbano, mexeu com a navegação, inclusive no Amazonas, tá, queridos? E criou bancos, inclusive no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, entre outros. É um cara muito visionário, um cara muito à frente do seu tempo. Só que, claro, né, nem tudo são flores. Esse cara realmente investiu muito no nosso país. Só que ele precisava muito do apoio político. E o apoio político deveria vir de quem? De Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II acabou justamente apoiando as elites agrárias. Acabou apoiando justamente a aristocracia, que já era decadente nesse momento, né? E aí nós temos justamente, né, que devido à falta de apoio político de Dom Pedro II. Segundo, devido à substituição da tarifa Alves Branco pela tarifa Selva Ferraz, que reduziu as taxas de importação, acabou levando o Barão de Mauá à falência. Infelizmente, né? Bom, infelizmente mesmo. E finalizando o assunto, segunda série, nós temos aí uma lei de número 601, do dia 18 de setembro de 1850, né? Chamada de Lei de Terras, que estabelecia que a compra como a única forma de acesso à terra. Qual era o interesse aí? Era justamente impedir que essas terras fossem adquiridas de graça por ex-escravos e imigrantes europeus que estavam chegando no nosso país. Aí fala, né? Toda terra devoluta, toda terra pertence ao Estado só poderá ser adquirida por meio da compra. Ou seja, o que chama atenção nesse caso é que tanto ex-escravos e os imigrantes europeus são, na história, aquilo que nós consideramos como os primeiros sem terra. Tá bom? Com isso tudo, nós temos o início, né, da concentração, melhor falando, a afirmação ao longo dos séculos da concentração de terra nas mãos de poucos, inclusive até os dias de hoje, infelizmente. Aí, ó, nós temos aí para os críticos de plantão da segunda série essa pequena charge, né, que fala o seguinte: até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Uma realidade de antes, uma realidade de agora. Segunda série, então, desculpa, esse foi o nosso assunto de hoje, né? Segundo o Reinado, parte 1. E aí vocês têm um roteiro de estudos, tá ok? E aí vocês têm uma atividade para hoje, tá bom? Nessa quarta-feira, páginas 20 e 21, atividade de sala, né? Parece que tem uma atividade agora com você, não sei, mas verifiquem aí. E na segunda-feira eu queria muito que vocês pudessem fazer justamente, né, a tarefa online correspondente ao assunto. Galera, no mais é isso. Até a próxima, tá bom? Eu confesso que eu estou com saudade de vocês, até mesmo das conversas, do Thiago, né? Enfim, né? Infelizmente é um momento muito atípico que nós estamos passando, um momento que realmente ninguém esperava ou imaginava passar, mas infelizmente é a vida que segue, né? Então essa é a nossa ferramenta, essa é a nossa forma de entrar em contato. Fica aqui um forte abraço a todos vocês, dizer que realmente estou com muita saudade de todos. E essa frase de conforto para todos nós, né? Que Deus possa nos abençoar e nos iluminar sempre, meninos. Fui!